Eu que agradeço o convite, uma boa tarde para todos. É um prazer estar falando com vocês, né? Quando chegou o convite, eu fiquei lisonjeada, né? Tamanha responsabilidade que é e carinho que eu tenho com a formação de professores, né? Essa formação continuada em serviço. E de tudo que foi dito a meu respeito, né? Tem dois títulos que são os meus preferidos. Eu sou professora e eu sou mãe. Né? Então, eu sei bem o que é estar na sala de aula nesse momento, né? Eu não estou falando de alguém distante dessa situação, eu estou em sala de aula também, então compartilho com vocês, né, todas as aflições, né? E também os sucessos, né? Porque a gente sabe que é assim, a educação, a gente vê os frutos, a gente às vezes planta a sementinha e só vai colher os frutos mais tarde, né? É algo que é de longo prazo. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Quero que vocês fiquem muito à vontade para esse mini curso, né? Qualquer dúvida, qualquer necessidade de fala, usem o chat, né? Levantem aí o recurso da mãozinha, né? À medida que se sentirem à vontade para isso. E agradeço também as mediadoras que estarão também engrandecendo essa nossa conversa, tá? Bom, então a gente vai falar sobre coerência educacional, né? Então, do nosso currículo até as estratégias de replanejamento por meio aí das rubricas, olhando tanto para a dimensão cognitiva quanto socioemocional. Então, para a gente poder conversar, né, começar essa conversa, eu queria que vocês colocassem no chat uma palavra que na cabeça de vocês vem assim, né? Primeiro, quando a gente fala de avaliação. Então, podem usar o chat nesse momento, né? Quando a gente pensa em avaliação, o que vem à mente de vocês? Assim, a primeira palavra, o que aparece? Sem medo de certo ou errado, não é isso, né? A gente está aqui para fazer um primeiro movimento, né? Do o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em avaliação? Observação, já apareceu ali, contribuição da Valéria, aprendizado, intervir. Ótimo. Mais alguém quer contribuir? Observar, aprendizado, planejamento. Maravilha. Né? Todas as palavras que apareceram até aqui, a gente vai falar muito hoje. Né? A gente vai falar de intervenção, de planejar, de observar, né? A gente tem um grupo aqui que eu tenho certeza que é mesclado, né? Temos professores aqui de diferentes níveis, né? De atuação, né? Então, talvez a gente tenha aqui gente da educação infantil, outros do Fundamental 1, do Fundamental 2, né? E como esse ato de observar, às vezes a gente vê tão de perto na educação infantil, e conforme as crianças vão crescendo, parece que a gente fica mais preso na prova, né? Uma pena, porque, na verdade, a gente avalia o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, quando vocês viram, né, o título desse mini curso, com certeza vocês avaliaram. Será que é esse que eu quero fazer? Será que não? Né? Eu estava comentando que aqui no Rio está um frio. O que a gente faz? Já avalia a situação. E será que vai chover hoje? Com que roupa eu vou? A gente avalia o tempo inteiro. Né? Então, a avaliação, ela faz parte do nosso cotidiano. Mas muitas vezes, na nossa trajetória, a gente pensa no ato da avaliação num dia específico, né? Mas não, a minha fala vai muito no intuito, assim, de pensar a avaliação como algo processual, um contínuo, né? É interessante, tem mais pessoas colaborando aqui no chat, né? Falando sobre o saber, reflexão sobre a prática, se é eficaz ou não, ressignificar, né? Isso tem tudo a ver com replanejamento, olhar o que o aluno aprendeu, né? Aquilo que ele já consolidou e aquilo que a gente precisa, né, retomar para que ele consiga alcançar. Então, a nossa fala vai muito por aí hoje, né? Então, pensar na avaliação como um processo. Só que a avaliação, ela não é algo solto dentro da escola, né? A gente tem alguns pontos de partida. Então, para isso, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai começar essa conversa, né, sobre a avaliação dentro dessa perspectiva de uma coerência educacional. Então, imagino que já esteja carregando aí para vocês, né? Então, a gente vai falar dessa estratégia do currículo
ao replanejamento. Bem, a gente está diante de um novo cenário, né? O professor Antônio Nova, que é uma referência muito importante na área de educação, ele defende que, na verdade, né, algumas mudanças elas já estavam sendo necessárias faz um tempo, né? E acaba que a pandemia acelera essa migração para o mundo da tecnologia, integra a questão virtual, né? Em função da suspensão das aulas presenciais, sobretudo em 2020, né? Em 2021 a gente já está começando a caminhar para algumas modalidades, né, de ensino híbrido, presencial, né, e também mantendo o remoto. Mas o professor Antônio Nova defende que a pandemia acelerou, mas essa migração para a área de tecnologia ela já estava por vir, né? A própria BNCC já apontava nesse sentido a questão de uma cultura mais digital, né? E para a gente fazer essa migração, né, de um modelo de sala de aula presencial e, de repente, associar a tecnologia e a aula passa a ser remota, híbrida, a gente precisa estar aberto, né? Então, o professor, ele precisa estar aberto a essas mudanças porque o tempo não para, o mundo não para, né? A sociedade, ela está sempre em processo de modificação, né? E a sala de aula acaba tendo essa necessidade de incorporar essas modificações. A gente precisa fazer com que a sala de aula ela de fato seja contemporânea, né, às modificações da sociedade, né? E aí a gente às vezes fala sobre o aluno ter que aprender e a gente também tem que se colocar, né, nesse coração aberto ao aprendizado, né? A sala de aula nos ensina tantas coisas, né? Às vezes eu vejo depoimento de alguns ex-alunos, professora, obrigada, porque com você eu aprendi isso, isso, isso. Nossa, quanto eles me ensinaram também com esse cotidiano da sala de aula, né? Então, nessa mesma perspectiva, eu estou convidando vocês a ter esse olhar aberto para mim, né? Aberto para essa conversa que a gente vai ter hoje e que eu não vim aqui ensinar, eu vim aqui trocar, partilhar com vocês, né? Eu tenho certeza que depois desse encontro eu vou ter muitas coisas, né, de aprendizado, certo? Bem, e falando na BNCC, então, para a gente poder ter um ponto de partida, nós vamos falar das 10 competências gerais, né? Então, a BNCC, ela estrutura aí 10 competências que vão atravessar desde a educação infantil até o ensino médio. Então, quais competências gerais são essas? Conhecimento, aí é que a gente está falando mais daquele conhecimento, né? No intuito de entender e explicar a realidade, um pensamento científico, crítico e criativo, então aquela vontade de investigar, elaborar, criar hipóteses, formular, resolver questões, problemas, criar soluções. O repertório cultural, que fala sobre esse conhecimento mais diversificado das produções artísticas e culturais. A capacidade de comunicação em diferentes linguagens, então a gente tem aí, né, a comunicação que pode ser escrita, mas a gente tem uma comunicação que é corporal também, né, uma comunicação que pode se dar através de um texto, através da internet, né, então a gente tem várias possibilidades de se comunicar. A própria cultura digital, que é essa capacidade que a gente tem de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Trabalho projeto de vida, né, que é valorizar esse conhecimento que o aluno já traz, esse desejo que ele tem do que eu quero ser, do que eu sou agora, né, como é que eu planejo para conquistar os meus sonhos, a capacidade de argumentação com base em fatos, né, você investigar a veracidade de determinadas informações, ver se elas são confiáveis ou não, e a partir disso você refletir para gerar as suas próprias argumentações. O autoconhecimento e autocuidado, então a capacidade da gente se compreender no mundo, compreender o outro, né? A empatia e cooperação, então, a partir do momento que eu conheço, eu respeito, isso me ajuda a entender a perspectiva do outro, e por mais que eu não concorde com o outro, isso me abre a possibilidade de respeitar, né? E a responsabilidade e cidadania. Então, se a gente olha para a BNCC, a gente tem 10 competências que elas passam pela parte cognitiva, pela parte comunicativa e pela parte socioemocional. E por que eu estou abrindo com essa fala da BNCC? Porque muitas vezes na escola a gente acaba olhando mais para a parte cognitiva do aluno, né? Então, o quanto ele é bom ou não em português, matemática, história, geografia, artes, educação física, ciências, língua estrangeira, né?
Mas e as outras habilidades que ele tem? A capacidade dele ser colaborativo, dele ser um aluno engajado e perceber o outro, né? E falar, olha, você está com dificuldade nisso, eu sou bom, eu posso te ajudar, eu posso te explicar, né? Então, o quanto às vezes a gente não olha tanto para essa dimensão na hora, né, do martelo final, né? Vai passar ou não vai passar de ano? Né? Então, muitas vezes, as nossas avaliações, elas ficam muito concentradas nessa parte cognitiva, né? O que a BNCC está nos apontando é que o cognitivo é importante, mas o ser humano, ele não é só cognitivo, ele também é um ser que é relacional, ele é social, ele é emocional. Então, quanto à escola, ela está promovendo espaço para isso, inclusive nos mecanismos de avaliação. Então, a ideia é que a gente leve essa reflexão até o final, tá bem? Bom, ano passado a gente tinha uma indicação do Conselho Nacional de Educação quanto à avaliação, né, para 2020, pensando nessa conclusão de um ano letivo tão atípico que foi atravessado pela pandemia. E aí, o que estava posto, né? Que, na verdade, a gente deveria levar em conta conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos alunos, né, considerando esse contexto de excepcionalidade. Na verdade, em 2021, a gente continua atravessando um período que é mais crítico, né? Ainda com a pandemia, e até a gente pode considerar aí pandemia barra sindemia. Por quê, né? Quando a gente fala da pandemia, a gente fala mais das questões relacionadas à saúde. Mas a pandemia já atravessou muitas outras questões, né? Ela não está mais restrita só ao âmbito da saúde física. A gente está vendo que algumas famílias estão enfrentando desemprego, por exemplo, né? Eu vejo aqui no entorno do meu bairro, né, que a população de rua, né, que está em condição, em situação de rua, né, aumentou também, fruto muito desse contexto que está muito difícil, né? Então, quando a gente passa de uma questão que ela deixa de ter um impacto só na saúde, ela passa a ter um impacto, né, na economia, na sociedade, na educação, a gente já fala que é um contexto de sindemia, né? São muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente também precisa ter esse olhar, né, para esse momento, né? Quando eu vou avaliar um aluno, caramba, né? Como eu, professor, estou me sentindo nessa pandemia? Está doendo em mim, né? Será que está doendo? Deve estar doendo no meu aluno também. Então, como é que eu olho para essa avaliação, mas carregada de todo esse contexto, né? E aí a BNCC nos ajuda nesse sentido, justamente por valorizar as aprendizagens essenciais, né? Então, o que são essas aprendizagens essenciais? É um conjunto de competências e habilidades que cada criança e adolescente brasileiro tem o direito de aprender a cada etapa da educação básica, para o seu desenvolvimento integral. Né? Então, de novo, a BNCC marcando, né, esse ser humano integral. Então, o cognitivo é importante, mas o socioemocional também. Então, como é que a gente traz isso com intencionalidade para a sala de aula, né? Eu tenho certeza que aqui todo mundo bate o olhinho no aluno e fala, hoje fulano está mais triste, né? Vou lá conversar com ele. Nossa, o que está acontecendo? Fulano era de um jeito e agora está tão agitado, né? Parece que está um pouco mais explosivo, deve estar atravessando algum problema, né? Alguma dificuldade. Só que, às vezes, isso é muito da sensibilidade do professor. O que a BNCC está trazendo é que agora todos os professores precisam dar conta tanto da parte cognitiva, mas também da socioemocional. Então, eu, né, que tenho a formação em ciências biológicas, né, não é mais meu papel entrar em sala de aula e só dar conta do conteúdo de biologia, não. Como que através do conteúdo de biologia eu vou ajudá-los a desenvolver a cooperação, eu vou ajudá-los a desenvolver empatia, eu vou ajudá-los a pensar num projeto de vida, né? Então isso passa a ser responsabilidade de fato de todos, certo? E aí eu separei um vídeo para vocês. Eu vou passar esse videozinho, eu vou compartilhar como uma guia por conta da questão do áudio, que fica melhor para vocês, tá? Então, e vou fechar o meu áudio para não interferir no que vocês vão ouvir, tá bem? Então, vamos lá. Conversa da Alice com o gato. Essa conversa é famosa. Então, a gente vai ver um trechinho desse vídeo. A gente já volta a conversar. Que caminho é que eu vou tomar?
Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, não, isto é, eu estava pensando. Está muito bem. Um momentinho. Segundo verso. A molinga to deitito, she just can gimbo in your wave. Oh, você é um gato. Mestre gato. Oh, me, and the bololo. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Oh, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Então vamos falar um pouquinho sobre essa cena clássica da Alice, né? Então a gente vê ali o diálogo dela com o gato, e ela busca o gato, olha, para onde eu vou? E aí ele devolve com uma pergunta, fala, mas para onde você quer ir? Fala, isso não importa. Então, ela falou, então qualquer caminho serve, né? Que paralelo que a gente pode traçar com o ato de avaliar? O que vocês pensam? Né? Como essa conversa ela dialoga com o contexto da sala de aula, principalmente pensando no momento da avaliação? E aí, se alguém quiser nesse momento levantar a mãozinha, compartilhar uma ideia, ou se quiser usar o chat, fiquem à vontade. Como vocês percebem essa conversa do gato com a Alice e a hora de avaliar o aluno? Qual paralelo vocês constroem a partir dessa história do gato? Alguém gostaria de compartilhar? Não? Não tem problema. Quero que vocês fiquem muito à vontade, né? Muitas vezes a gente desenha a avaliação, mas a gente deixa de olhar para algumas perguntas que são anteriores à avaliação, né? Então, quando a gente olha, então, por favor. Cristina, pode falar, você tem 2 minutos. Ligue seu microfone. Não, desculpa, bati sem querer, desculpa, por favor. Mas aproveite e fale. Não, não. No momento não, desculpa, professora. Imagina, Tá, que tudo bem, acontece. Obrigada. Então, imagina, quando a gente pensa nessa conversa, né, da Alice, o que ela pode, em que ela pode nos inspirar, né? Antes de eu desenhar uma avaliação, eu preciso entender o que eu quero ver através daquele instrumento. Porque senão qualquer instrumento serve, qualquer caminho serve, né? E aí, se eu quero, de repente, ver a capacidade, por exemplo, de colaboração, de empatia dos alunos, será que uma prova apenas dá conta de ver isso? Ou talvez fosse melhor usar um instrumento como um seminário, né? Uma gincana com a turma. Então, é muito importante que a gente pense o que eu quero ver com essa avaliação, né? Quais caminhos eu quero traçar, né? O que eu quero perceber através desse processo. Então, vou voltar a compartilhar minha tela para a gente continuar a nossa conversa. Vamos lá, pronto. Então, com esse vídeo, né, da Alice, a gente tem que resgatar a ideia de coerência educacional, né? Então, o que é essa ideia de coerência educacional? A avaliação é uma parte do processo, né? O currículo, ele ancora ali toda a nossa ação, né? Então, eu queria muito que vocês associassem o currículo a um mapa de navegação.
Então, ali tem um conjunto de habilidades, competências que são típicas de cada faixa etária, de cada série, né? A partir dali, eu vou desenhar o meu planejamento. Então, quais são os objetivos que eu quero atingir com os alunos nessa etapa do ano? Né? Quais são os objetivos que eu quero atingir mais no meio do ano e no final do ano? Então, a gente precisa, né, planejar, mas a partir do currículo. E aí a avaliação, ela precisa estar alinhada a esse planejamento, a esse currículo, para que a gente tenha um resultado consistente. Sila, o que é esse resultado consistente? É um resultado que me ajude a entender, né, os avanços que a minha turma conseguiu e aquelas habilidades que eu preciso retomar. Então, a avaliação, essa consistência dos resultados, né, essa consistência nos ajuda a olhar no sentido de replanejar. Então, poxa, olha, eu vi que todo mundo da minha turma conseguiu alcançar essa habilidade. Ah, então agora eu vou para uma habilidade mais desafiadora, ou não. Nossa, olha, 70% dos meus alunos não chegaram nesse ponto, né? O que eu faço? Eu passo por cima disso e sigo com a matéria ou não? Não, peraí, olha, isso daqui é uma sinalização forte de que eu não posso avançar, eu preciso voltar e consolidar essa habilidade, né? Então, essa questão da coerência educacional, ela é muito importante para a gente, né? E aí eu gosto muito desse fluxograma, porque o que é o currículo de fato nesse processo, né? São as diretrizes. Ou seja, ali tem um conjunto de expectativas de aprendizagem por ano de escolaridade. Então, o que é esperado que o meu aluno que está lá no pré-2 saiba até o final do ano? O que é esperado que o meu aluno do 5º ano do fundamental saiba até o final do ano? Então, eu tenho ali esse conjunto de expectativas de aprendizagem. E isso é importante porque o professor que vai receber esse grupo, ele conta com isso como pré-requisito. Né? Então, se o currículo está claro de uma maneira assim, suficiente para o professor entender para onde ele vai, daí a conversa da Alice com o gato, né? É o currículo que ilumina esse caminho. Né? Então, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho vai servir. Agora, se eu tenho um currículo me apontando o caminho, né, sendo essa diretriz, aquele que ilumina, o meu planejamento já está mais sólido, já está com embasamento, né? Então, ali no planejamento, eu vou selecionar as habilidades do currículo e vou desenhar as estratégias para alcançar esses objetivos, né? Então, o currículo é o documento macro orientador, o planejamento vai dar as estratégias para eu conseguir alcançar aquilo que está previsto no currículo. Dá para olhar tudo na avaliação o tempo todo? Não, não dá. A gente vai ter que fazer um recorte, né? Então, a sala de aula ela é viva, muitas coisas acontecem na sala de aula, só que eu não consigo avaliar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa elencar, né, a cada avaliação, um conjuntinho de habilidades que eu vou verificar naquele momento, certo? Então, a minha avaliação, né, vai ter as suas questões desenhadas de acordo com os objetivos que eu trabalhei com a turma, né? E aí, quando eu falo questões, eu não estou falando só da prova clássica, não. Né? Pode ser um desafio, pode ser um seminário, né? Pode ser um júri simulado, tem várias estratégias, né? Pode ser o meu diário de observação da educação infantil, né? Mas eu tenho que entender o que eu estou querendo olhar nessas crianças, nesses adolescentes, né? Então, a avaliação, percebam, ela é uma etapa que vem após o currículo, após o planejamento. Né? Então, eu sei exatamente que eu trabalhei com eles, eu tenho aqui o conjunto de habilidades que foram desenvolvidas e agora está no momento de avaliar. Né? A partir disso, não acabou meu trabalho, pelo contrário. Agora eu tenho que fazer análise desses resultados, né? Porque quando eu analiso os resultados, eu vou ter a possibilidade de entender o processo que eles fizeram. Poxa, isso daqui ficou legal, isso daqui não está consolidado ainda. Então, essa interpretação pedagógica dos resultados, ela é fundamental para que a gente possa desenhar o replanejamento. Então, aquilo que eu vou retomar e aquilo que eles já conseguiram conquistar, né, já consolidaram, para eu desafiar mais um pouquinho. Bem, e aí por qual razão avaliar? Por que se torna algo tão importante, né, a avaliação? Às vezes a gente fala de avaliação, né, e tem aluno que fica extremamente nervoso, né, porque
pensa logo na prova, né? Então, a gente tem uma cultura de um peso em cima da palavra avaliação. Mas se a gente entende a avaliação como processo, a prova é só mais uma etapa dentro desse processo mais macro, né? E a avaliação, ela vai ter muito esse sentido de diagnóstico, né? Só que às vezes a gente pensa na avaliação só lá no final. A gente avalia o tempo todo, né? Então, por que só avaliar no final de uma etapa se a avaliação tem esse potencial de ser um diagnóstico da minha turma? Né? Então, se de repente no final de uma aula eu faço uma pergunta-chave, né? E aí a maioria respondeu, falo, opa, isso daí foi um bom diagnóstico de que consolidou. Então, na aula de amanhã, aí eu já vou fazer isso, né? Agora, se de repente fica aquele silêncio, ninguém consegue, eu falo, caramba, não dá para seguir assim, eu vou ter que retomar, vou ter que fazer outra abordagem, vou ter que fazer algo diferente amanhã, mas eu não posso avançar com esse conteúdo, né? Então, a gente deveria olhar a avaliação muito mais por essa perspectiva, né? De um diagnóstico que vai nos ajudar ao longo do processo inteiro a organizar essa relação do ensino e da aprendizagem. Então, a gente não precisa pensar na avaliação só no final de uma etapa. A gente pode, inclusive, utilizá-la no início, né? Então, imaginem aí na pandemia, né? A gente sem olhar o rostinho dos alunos, né? Porque pela expressão deles, a gente já consegue fazer aquela leitura. Sabe quando a gente está explicando, aí tem aquele enrugou a testa e você fala, não entenderam. Eles não precisam falar nada, né? A gente já leu ali o rostinho, né? Então, esses feedbacks, nessa modalidade remota, a gente não está tendo. Então, que outras estratégias a gente pode fazer, né? Que outras abordagens a gente pode fazer para ter esse diagnóstico, né? Para ter esse indício sobre a aprendizagem deles ou não. E a partir desses indícios é que a gente vai conseguir tomar uma decisão, né, mais assertiva, né? Não vai ser aquela decisão assim, eu acho que eles entenderam, não. Né, olha, eu fiz isso aqui, eu passei essa atividade, e eu estou vendo que eles conseguiram, né? Eles entregaram, a maioria acertou, né? Um ou outro que eu vou ter que retomar, passar uma atividade de reforço para eles, né? Aí eu estou tendo segurança nas minhas decisões. E é importante a gente olhar para essa avaliação em duas dimensões, né? O que é uma avaliação somativa, o que é uma avaliação formativa. Então, uma avaliação somativa, ela tem um caráter mais pontual, é o resultado da aprendizagem. Geralmente, ela ocorre ao final de um processo, né? Por exemplo, no final do ano, ou no final de um semestre, de um bimestre, de um ciclo. Ela traz informações sistematizadas e ela tem muito intuito de verificar, classificar, situar. Quando a gente vai para a dimensão formativa, não é uma avaliação só da aprendizagem, é para a aprendizagem. Ou seja, né, com base no resultado dela, eu estou reavaliando como abordar o conteúdo em sala de aula. Ela tem um caráter mais diagnóstico e ela oferece um feedback que é contínuo. Então, ela vai o tempo todo nos fornecer informações sobre o desenvolvimento do aluno, certo? Ela busca detectar as dificuldades precocemente, com o intuito da gente fazer a intervenção precoce também, né? Então, imagina, na somativa, se eu só avalio ao final do bimestre, esse aluno pode ter acumulado algumas lacunas e eu só vou saber no final do processo. Agora, se eu tenho uma perspectiva da avaliação formativa, eu estou avaliando o tempo inteiro, né? Em todo momento eu posso estar colhendo informações, feedback dos meus alunos. Pode ser num dever de casa, pode ser numa pesquisa, pode ser a partir de uma interação deles, né? Então, o tempo todo a gente está pescando ali elementos que vão nos ajudar a agir precocemente, né? Para que essas lacunas não se acumulem, né? Então, é uma ideia de acompanhar o progresso desse aluno. Então, os resultados, eles vão ter mais o intuito de apoiar, de compreender, de reforçar, né? Então, é muito mais voltada para a aprendizagem. E aí a gente tem um monte de possibilidades de avaliação, né? Aí eu até botei uma conversinha, né, da professora e eu já vi um monte de avaliação, aluno falando, eu gosto do Kahoot. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o Kahoot, né? Mas é um game que a gente pode fazer com questões objetivas, né? Com um caráter de desafiar os alunos, né? Um game virtual.
Só que quando a professora está falando da avaliação, né, o aluno está falando de um instrumento ou de uma plataforma, né? Na verdade, ele está falando de uma plataforma, enquanto a professora estava falando de instrumentos, né? A gente não precisa olhar para a avaliação apenas com prova, né? E isso a educação infantil nos ensina tanto, né? Os professores que atuam na educação infantil olham para os alunos de uma maneira tão integral, e que é uma pena que isso vai se perdendo lá no ensino médio, por exemplo, né? Porque a gente passa a focar tanto no vestibular como se o vestibular fosse, né, o auge da vida daquele estudante, né? É uma parte do processo, né? Faz parte do ritual. Mas a gente não pode resumir o aluno apenas à aprovação ou reprovação no vestibular, né? O ser humano é muito mais que isso. Às vezes não estava no dia bom, né? Então, a gente ter vários recursos, vários instrumentos de avaliação, isso é muito importante, né? Eu gosto muito de associar o dia de prova como se fosse uma foto. Então, eu fui lá e fotografei aquele dia do aluno. Mas se naquele dia ele não estiver legal, a minha foto só enviesada. Só que se eu só usei aquela foto para avaliar, coitado do meu aluno, né? Poxa, se eu uso vários instrumentos, né, se eu estou olhando várias vezes esse aluno, eu não estou tirando uma foto isolada. Eu estou construindo um filme. Filme tem movimento, né? Eu gosto muito de associar também, né, a questão do coração, né? A gente tem altos e baixos, né? No próprio tum-tum, tum-tum, tum-tum é a vida. Então, eu não posso olhar para esse aluno e resumir toda a trajetória escolar dele só o dia da prova. A prova é, sim, um elemento importante, ela é um instrumento que vai nos fornecer informações que são cruciais para a tomada de decisão, mas não pode ser o único instrumento em sala de aula, né? Vamos sempre tentar trabalhar com essa ideia. A prova é uma foto, mas o que eu quero? Eu quero construir um filme do meu aluno, então eu tenho que tirar várias vezes nessa foto, eu tenho que construir cenas sobre a aprendizagem deles. E aí, em termos de instrumento, né, qual que a gente deve usar? Será que tem um melhor que o outro, né? Mas antes dessas perguntas, a gente precisa voltar nas perguntas prioritárias, né? O que a gente quer avaliar? Então, antes de eu pensar, eu vou usar um seminário para avaliar meu aluno, primeiro eu preciso entender o que eu quero avaliar. Porque dependendo do que eu quiser avaliar, o seminário não é o melhor instrumento para isso, né? De repente vai ser uma outra atividade, vai ser uma pesquisa individual, uma resenha de um texto, né? Agora, se eu quero olhar para a colaboração, se eu quero olhar o esforço, concentração, capacidade de comunicação em público, aí talvez o seminário seja o melhor instrumento. Então, antes da gente pensar na forma, a gente tem que perguntar o que avaliar, né? O que eu quero avaliar? Então, essa noção de coerência é justamente de que todos os processos, eles estão alinhados, né? O currículo orienta planejamento, o planejamento orienta as estratégias que eu faço em sala, que é o que vai orientar a minha avaliação. Então, a avaliação, ela precisa dialogar o tempo todo com o trabalho que está sendo feito no cotidiano da sala de aula, porque senão a gente está fazendo uma coisa e está avaliando outra, né? Então, o trabalho docente, ele é repleto de intencionalidade e precisa estar o tempo todo focado nos objetivos. Então, o tempo todo a gente tem que voltar e falar, mas espera aí, o que eu estou desenvolvendo mesmo neles? Ah, é a habilidade tal. Então, eu tenho que lembrar disso na hora de desenhar a avaliação. Tem que retomar que essa habilidade foi a que eu trabalhei em sala, né? Essas expectativas sempre ancoradas no currículo. Então, o currículo, novamente, o nosso mapa de navegação, né? Ele que vai nos apontar para onde eu quero ir. A gente sempre precisa olhar também para os resultados como ponto de reorientação do nosso trabalho em sala de aula. E a partir daí a gente vai desenhar novas estratégias de abordagem daquelas habilidades que, por acaso, não tenham sido consolidadas, para que a gente tenha um foco na equidade. Essa palavra aqui para a gente é muito importante, né? Então, o que é uma sala de aula com equidade? É uma sala que, de fato, oportuniza que todos aprendam. Ah, mas Priscila, eu trabalhei com todo mundo esse conteúdo. Mas nem todo mundo aprende da mesma forma, no mesmo tempo. Então, a avaliação, ela pode nos apontar isso, falar, olha, tem um aluno ficando para trás, né? Ele não está acompanhando os demais.
Então, que estratégia eu preciso desenhar para esse aluno para que ele consiga progredir como os outros, né? Então, o foco na equidade é algo muito precioso na sala de aula. A gente tem que sempre lembrar, né, o tempo todo, né? Todos têm o direito de aprender. Agora, como eles vão aprender, isso é muito diferente. Eu sempre fui uma aluna que o professor estava falando, eu estava anotando. Eu aprendo muito quando eu escrevo o que eu estou ouvindo, mas tem gente que não é assim. Tem gente que precisa estar olhando, né, para o que o outro está falando, projetando, né? Então, cada um tem uma estratégia de aprender melhor. Então, como é que a gente também acessa esses alunos nas suas aprendizagens, né? É impossível, né, todo mundo aprender da mesma forma, cada um é de um jeito, nós somos seres humanos, temos uma diversidade, ainda mais quando a gente pensa com foco na inclusão, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um filho autista, então ele aprende de outra forma, para eu acessar meu filho, né, tem que ser outra abordagem, como é que eu adapto para ele, né? Então, olhar para uma sala de aula nessa perspectiva da equidade é estar de fato, né, olhando para todos no seu potencial e como dentro desse potencial eu ajudo eles a progredirem. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário até aqui? Ou podemos avançar? E aí? Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho, só para ver se alguém tem alguma pergunta. Leninha está com a mãozinha levantada. Leninha, você quer compartilhar algo? Gostaria de falar. Tudo bem? Então, eu vou avançando, e aí, Leninha, se você quiser falar, você avisa no chat, então, tá? Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Então, a BNCC, ela traz muito esse olhar para a progressão, né? Então, o que caracteriza uma habilidade, né? Como é que eu olho para o meu currículo e eu entendo a lógica da habilidade? Toda habilidade, ela vai começar com um verbo. Ah, apitou aí, então acho que alguém quer falar. Sim? Não? Eu ouvi um barulhinho? Ah, tá bem, então tá. Mas fiquem à vontade se alguém quiser fazer alguma intervenção. Bem, então toda habilidade, ela começa sempre com um verbo observável e preferencialmente mensurável, ou seja, um verbo cognitivo que a gente vai conseguir dar conta de avaliar, certo? Logo depois do verbo vem o conceito específico da disciplina, ou seja, aquele conteúdo, objeto de conhecimento, e um modificador. Então, vou trabalhar com vocês agora a ideia de habilidade, tá? Então, sempre a habilidade partindo do nosso currículo. Então, gosto muito da fala da professora Katia Smolli, que fala que o currículo é o nosso mapa de navegação e a avaliação é a bússola, né? Ou seja, com a avaliação a gente vai saber se a gente está chegando, né, no objetivo proposto no currículo ou se por acaso a gente está se afastando da rota. E aí, se eu estiver me afastando da rota, eu redesenho essa rota para voltar para o currículo, né? Então, o currículo ele vai trazer esse conjunto de habilidades, né? Esse conjunto de conhecimentos que são esperados para cada etapa de ensino. E aí, como é que a gente vê essa habilidade? Eu trouxe um exemplo para vocês, né? Então, olhem essa habilidade, comparar a partir da observação e ou de experimento controlado, características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, segundo propriedades simples, como a forma, textura, cor, sabor, cheiro. Então, reparem, ó, a primeira parte da habilidade, verbo cognitivo, comparar. Segunda parte, é o conteúdo, é o objeto de conhecimento. Então, o que eu quero que eles comparem? As características de diferentes materiais do cotidiano. Então, por exemplo, pode ser o metal, pode ser o papel, pode ser a madeira, né? Então, quero que eles comparem as diferentes características. Mas eu tenho um modificador, não é qualquer característica. Essa habilidade, ela é do ensino fundamental 1. Então, quero que eles olhem a partir de propriedades simples. Então, quero que eles observem a forma, a textura, a cor, o cheiro, né? Se fosse lá no ensino fundamental 2, eu já poderia envolver outros tipos de propriedades, tá? Então, o modificador, ele faz uma espécie de restrição, né? Então, ele objetiva ainda mais a habilidade, tá? Então, sempre a gente vai começar com o verbo cognitivo.
De onde a gente tem esses verbos cognitivos? Um dos pontos, né, que a gente tem para esses verbos é a taxonomia de Bloom, né? A taxonomia de Bloom é um conjunto, né, de matrizes de verbo que parecem, né, dão para a gente a ideia de uma escada. Então, reparem que aqui no início, o lado esquerdo de vocês, né, a gente tem os verbos cognitivos que são mais básicos. Então, apontar, definir, repetir, sublinhar, nomear. Então, por exemplo, lá na educação infantil, né, quando a gente quer que eles reconheçam as cores, quando a gente quer que eles nomeiem, né, objetos, então são habilidades no âmbito do conhecimento. Mas eles vão progredindo. E aí eu posso, para além de nomear, pedir, por exemplo, para eles narrarem, para eles explicarem, descreverem, até comparar. Né? Então, reparem que o comparar já é um verbo cognitivo que na escadinha está mais alto. Então, eu preciso ter feito algumas outras habilidades antes para que eles tenham a capacidade de comparar. Que reparem, se eu pedir assim para vocês, né? Comparem, por exemplo, Natal com o Rio de Janeiro, já que vocês estão em Natal, eu estou aqui no Rio. Para vocês conseguirem fazer essa comparação, primeiro vocês têm que o quê? Conhecer. Né? Vocês precisam saber características de Natal, vocês precisam saber algumas características do Rio para depois poder comparar. Ah, um lugar é mais quente que o outro. Ah, um lugar é mais populoso que o outro. Então, eu preciso, primeiro, de algumas informações. Então, eu preciso construir esse degrau, né, de maneira sólida, para que o aluno vá para o próximo nível cognitivo, né, sabendo que isso envolve um pré-requisito, certo? Aí reparem, olha, que continua avançando a escada. Então, a gente tem outros verbos que são muito mais complexos, né? Então, escolher, julgar, ordenar, né? Então, tudo isso depende de etapas anteriores. Bem, então a gente poderia agrupar esses verbos em 3 subgrupos, né? Habilidades mais ligadas à observação, então reconhecer, indicar, representar, apontar. Habilidades mais ligadas à organização, então ordenar, medir, calcular, estimar. E habilidades ligadas à compreensão, que aí já é um nível mais complexo, então avaliar, analisar, argumentar. Agora, como eu posso chegar para o meu aluno e falar assim, argumente, se eu nunca fiz esse exercício anterior com ele, né, de classifica, explica, identifica. Eu não posso partir para o ponto mais alto cognitivo, né? A gente precisa construir essa escada e subindo em etapas mesmo, certo? Bem, e aí o planejamento é o nosso aliado nesse momento, né? Então eu conheço o currículo, eu entendo o que está posto no currículo, o que é esperado que eu desenvolva com os alunos, e agora eu vou desenhar as estratégias que vão me ajudar a alcançar essas habilidades propostas, né? Então o planejamento ele é um momento muito rico para a gente pensar nas estratégias mais assertivas. Só que para pensar nessas estratégias, eu preciso conhecer bem a minha turma. E aí eu vou passar um outro videozinho para vocês e a gente vai falar sobre isso. Então, vou voltar a compartilhar como uma guia, vou fechar meu áudio para vocês pegarem o áudio do vídeo, tá?
Então, o que que esse vídeo mostrou pra gente, né? No começo, eles estão em pé de guerra, né? Porque a garça, ela tinha um interesse, que era pegar lá as minhocas. O cachorrinho estava defendendo o barco do dono, né? Falou, não, não vou deixar. Eles começam a brigar. Mas a partir do momento que o cachorro, ele conseguiu perceber o que estava acontecendo, que ela estava ali tentando alimentar os filhotinhos, isso gerou empatia nele. Ele se colocou no lugar, falou, poxa, agora eu conheci a realidade dela. E aí ele, na hora, muda de ação, né? Ele muda a estratégia, ele oferta as minhocas. E aquilo, né, de imediato, gera uma reação, que é ganhar os peixes, né? Mas isso só foi possível a partir do momento que ele conheceu a realidade do outro. Então, a avaliação é conhecer, né? Quando a gente se aproxima, a gente entende a realidade da nossa turma, a gente gera essa empatia em nós para entender a realidade dos nossos alunos, e isso vai iluminar o nosso planejamento. Porque a partir desse momento que eu conheci, agora eu tenho as informações necessárias para eu desenhar o meu planejamento. Como vai ser a minha abordagem com essa turma, né? Eu, por exemplo, que dou aula de ciências, né? Eu tenho uma turma esse ano que eles são apaixonados por experiência. E aí, quando eu pesquei isso, eu falei, opa, toda semana tem experimento. Então, eles já criam uma expectativa, Pri, hoje vai ter experiência. Vai, hoje vai ter experiência. Né? Então, quer dizer, eu acessei a turma, ganhei a turma. Né? Então, a avaliação, entendem como não é só o conteúdo deles? Eu tenho que entender qual é o ponto de partida de conteúdo deles, mas eu estou avaliando também o aspecto socioemocional. Poxa, o que que motiva a minha turma? O que que traz o interesse deles? Né? Então, será que eu consigo conciliar? Poxa, eu quero dar aula de fotossíntese, mas eu entendi que com experimento eu vou conseguir ganhar eles para mim, né? Para que eles estejam abertos depois para a hora da consolidação de um conteúdo que é mais formal, né? Então, como que a gente faz isso? É acessando o planejamento. Mas para eu planejar de maneira assertiva, eu preciso conhecer. Então, a avaliação, ela precisa ter esse papel mesmo de diagnóstico. Vou voltar a compartilhar aqui a tela para a gente continuar essa conversa, né? E quando a gente fala dessa avaliação, né, diagnóstica, é tanto da parte socioemocional, então de entender o que que motiva a turma, do que minha turma gosta, né, o que vai funcionar melhor com eles, mas também entender o ponto de partida deles em relação a essa aprendizagem prévia, né? Então, como é que minha turma chegou para mim? Será que eu preciso revisar alguma coisa antes de dar o conteúdo novo, né? Então, o currículo é o nosso guia, né? A gente tem esse guia e aí a gente vai desenhar, né, esses instrumentos em cima desse guia, mas levando em consideração o interesse do meu aluno, os níveis de desenvolvimento, os conhecimentos prévios, certo?
E aí, por que a habilidade, né, é o ponto de partida para as atividades propostas, né? Eu vou trabalhar com vocês aqui um exemplo concreto, né? Eu peguei uma habilidade da BNCC e como é que a gente desdobraria ela, né? Então, a gente começa escolhendo a habilidade no currículo, planejando como trabalhar essa habilidade, pensando em como avaliar e o que fazer com o resultado dessa avaliação. Então, a gente sempre tem aí 4 etapas que são os pilares da nossa sala de aula, né? Então, eu peguei uma habilidade que está lá no currículo, né, de ciências do 2º ano do ensino fundamental, na parte de vida e evolução. Olha como é que ela começa. Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral. Gente, olha esse verbo cognitivo, investigar. Olha o que ele significa, descobrir algo através de exame e observação minuciosos, pesquisar. Imagina se eu vejo essa habilidade, eu chego, então, gente, ó, hoje é o seguinte, a água é importante por isso, isso e isso, a luz é importante para a planta por isso, isso e aquilo. O que eu fiz? Eu entreguei. Eles estão descobrindo alguma coisa? Não estão. Então, essa habilidade já foi por água abaixo. Eu não consegui desenvolver a habilidade, eu desenvolvi o conteúdo. Reparam a diferença? Então, a gente tem que ter muita atenção a esse verbo cognitivo, né? Se eu quero que o meu aluno desenvolva a capacidade de investigar, que é de descobrir, não dá para eu pegar e colocar tudo pronto para ele. Então, eu tenho que pensar numa estratégia, e olha o planejamento, eu tenho que pensar numa estratégia em que ele vai ter a possibilidade de investigar a importância da água e a luz para esse vegetal. Então, alguém sugere alguma estratégia? Eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho, vamos lá. Alguém sugere alguma atividade? Como é que vocês fariam isso em sala de aula? Se eu quero desenvolver neles a capacidade de investigar a importância da luz e da água para um vegetal. Alguém tem alguma pista, assim? E aí? Alguma ideia? Como vocês fariam essa abordagem? Se eu quero que eles desenvolvam a habilidade de investigar. Olha que interessante, apareceu aqui um experimento, construir um terrário, gostei. Exatamente, ó, olha a palavra construir, fazer junto, né? Eu não estou entregando pronto, certo? Então, vou construir com a minha turma um terrário, e isso pode levá-los à investigação. Por quê? Porque eles vão ficar, ó, observando as modificações que vão ocorrer nesse terrário. Gostei, professora Iracema, muito obrigada pela colaboração. Então, ó, eu vou apresentar para vocês uma outra estratégia, mas que também vai nessa questão de fazer junto, né? De colocar a mão na massa. Vamos lá. Então, uma possibilidade seria, por exemplo, partir de uma música, né? Vamos pensar aí que é uma habilidade para o 2º ano, né? Então, trazer uma música, por exemplo, do Toquinho, né? Então, música Natureza Distraída. E aí tem um pedacinho que fala assim, ó, como as plantas somos seres vivos. Como as plantas temos que crescer, como elas precisamos de muito carinho, ó, de sol, de ar, de amor para sobreviver. E aí a gente pode, através da música, já puxar um papo com eles. Gente, o que a música está contando aí que as plantas precisam? De sol? Mas será? Mas como que elas precisam de sol? Será que elas só precisam de sol? Então a gente pode começar a levantar algumas perguntas, sabe? Para gerar ideias neles, provocando para esse ato de investigar. E aí, na sequência, a gente pode montar um experimento como o terrário que foi sugerido pela professora, né? Um outro experimento que é feito e que é clássico é o plantar o feijão no algodão. Então, se eu quero que eles investiguem o papel do sol, né? O sol aqui que está em foco, eu quero que eles percebam a importância da luz para o vegetal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o experimento do feijão, né, no algodão. Só que um feijãozinho vai ficar num local que tem entrada de luz, então eu posso, por exemplo, né, proteger ele com uma cartolina, mas deixando um buraquinho para que a luz entre. E o outro fica completamente fechado pela cartolina. E aí, dia a dia, gente, olha, agora está na hora da gente observar nosso experimento, hein? Vamos lá anotar o que vocês estão observando? Então, eles estão investigando o que está acontecendo com aquele feijão que está no escuro e aquele feijãozinho que tem um orifício por onde passa a luz, né? Com o tempo, eles vão ver que vai ter um crescimento diferente,
né, que o feijão que tem a luz, ele vai crescer muito melhor, que ele vai continuar verdinho, enquanto o outro, ele vai tender a morrer, né? Então, eles vão começar a perceber que tem uma diferença ter a presença de luz ou estar na ausência de luz, né? Então, a gente pode, olha lá, estimular outra habilidade, ó. Eles estão investigando, mas eles estão comparando resultados. Então, o grupo vai anotar o que aconteceu com a plantinha que tinha luz. Olha lá, com o orifício, estava batendo luz. Aconteceu que eles cresceram mais, completou o desenvolvimento e cresceu em direção ao sol, o aspecto ficou mais bonito, lembrando que é segundo ano, né? E a planta B, que ficou toda no escuro. E ela cresceu menos, ela não terminou seu desenvolvimento, as folhas ficaram amareladas. Então, percebam que a gente está, a partir de uma habilidade, promovendo mais para eles, né? Aumentando o repertório de habilidades deles. Com isso, a gente consegue tirar uma conclusão, que para as plantas, pensando no segundo ano, que é pequititinho, né? Eles são novinhos, que para as plantas crescerem bem, crescerem saudáveis, elas precisam da luz do sol. Então, eu não entreguei essa informação para eles. Eles perceberam comparando uma planta no sol e uma planta que ficou no escuro. Mas aquela habilidade falava da água também, investigar o papel da luz e da água no desenvolvimento de um vegetal. Então, para essa questão da água, a gente tem alguns experimentos possíveis, né? Tem um aqui, que é o desafio do barbante, né? Então, colocar um recipiente com água e outro sem água, conectado pelo barbante, e aí relacionar essa questão do barbante com a questão do transporte de água dentro do vegetal, né? Mas tem um que eu gosto mais, e aí que eu vou mostrar para vocês, que é o da rosa, né? Com uma rosa branca. Isso eu faço com os meus alunos até do ensino médio, né? Eu pego uma rosa branca, corto um pedacinho do caule e coloco num recipiente com água com corante. E aí deixo lá, passando a manhã, enquanto eles estão tendo aula, eles estão observando. E aí a rosa fica colorida, ela fica da cor do corante, né? Aqui, por que está meio a meio? Porque a gente pode cortar o caule no meio e deixar um em cada potinho, um pedacinho em cada potinho, né? Então deixa uma parte do caule no azul, uma parte no vermelho, e aí os dois corantes sobem. O que eles vão conseguir observar com esse experimento, né? Que tem algum tipo de transporte dentro do vegetal. E que a água passa nesse transporte. Então, eles vão conseguir perceber que é importante que a água passe da raiz até a parte de cima do vegetal, né? Então, eles vão conseguir descobrir que a água é um meio de transporte na planta. Então, de novo, eu não contei isso para eles, eles observaram a partir de um experimento, certo? Então, eu trouxe essa habilidade, né, do investigar, que eu acho que ela é muito clara, né? Entre a diferença da gente contar para o aluno, uma coisa é eu chegar e falar, olha, a luz é importante por isso, o sol é importante por aquilo, e outra coisa é eu colocá-los ali diante de um desafio, de um experimento, que eles vão observar, e qual é o meu papel ao final? Ajudá-los na construção da conclusão. Então, gente, olha, vamos comparar o experimento A com B, e aí quais são as diferenças, quais são as semelhanças. Então, o que a gente conclui com esse experimento, né? O professor ali muito mais como mediador daquele conhecimento que está sendo construído coletivamente, certo? E aí, a gente pode trabalhar de uma maneira interdisciplinar, né? Essa questão da luz e da água pode envolver língua portuguesa, pegando textos aí de ciências, né? Pode envolver também a questão do registro, como é que eu faço um registro diário. Isso envolve a matemática também, com a questão do tempo, do intervalo de duração. Então, olha, a gente vai observar todo dia em tal horário. Então, quanto tempo passou desde que a gente montou o experimento? Então, a gente consegue, a partir disso, né, ainda fazer essa interdisciplinaridade, certo? Bom, como é que a gente vai avaliar o que os alunos aprenderam ou não a partir desse experimento, né? Se a gente tiver o registro, se a gente tiver pedido que eles façam o registro e comparem, ali já é um instrumento de avaliação, né? Então, será que eu preciso fazer uma prova especificamente para esse experimento? Não. Eu posso usar o relatório da experiência como meu instrumento de avaliação, né? Então, reparam que, assim, tudo começou lá na habilidade. Então, a partir da habilidade, eu desenhei a estratégia, que foi o experimento, e a partir da estratégia, eu vou desenhar a avaliação, que nesse caso pode ser o relatório do experimento,
certo? Então, está tudo ali conectado, né? Então, um planejamento para avaliação nos ajuda a ter uma verdadeira avaliação desse trabalho, gerando evidências sobre a aprendizagem dos meus estudantes. E aí, né, a gente tem esse olhar do pensar como avaliador, né? Como investigar o que meus alunos realmente estão aprendendo ou não, né? Então, será que as evidências que estão sendo geradas são suficientes ou eu preciso dar outras tarefas para compreender melhor, né? Que tipo de evidências eu quero dos meus alunos? Não, nesse momento eu quero uma evidência ele trabalhando sozinho. Não, agora eu quero um trabalho que é mais coletivo. Então, o tempo todo, a gente tem que ficar, né, se perguntando, né, o que eu quero ver, né? A avaliação, ela vai me revelar algo sobre a aprendizagem, mas tem que estar claro primeiro para mim o que eu quero ver com esse instrumento. Eu vou dar uma pausa aqui só para ver se está tudo bem no chat. Alguém quer fazer alguma abordagem? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? A gente já está caminhando aí para os 15 minutos finais, né? Eu vou falar das rubricas, mas se alguém quiser... Exatamente, Priscila. Eu ia te avisar, mas você está atenta à hora. Estou atenta. Ó, o planejamento aí, né? Assim mesmo, é o planejamento, exatamente. É o planejamento, é o papel do planejamento, né? Então, a gente vai caminhar já para a parte final aí das rubricas, né? Para a gente entender o que é uma avaliação por rubricas, né? Então, vou voltar a compartilhar minha tela para a gente seguir. Vamos lá. Passa tão rápido, eu estou com a sensação de que eu vou... Exatamente. A gente também, que fica ouvindo, fica envolvido, que nem percebe a hora. Que bom, né? Aquele vídeo, né, do cachorrinho, eu gosto muito, eu sempre falo isso, né? Na educação não basta desenvolver, a gente tem que envolver. Né? Porque aí, quando a gente fala do envolver, é isso, é trazer para a gente, né? Tem a conquista emocional, né? Exatamente. Isso faz toda a diferença, né? Eu falo muito quando eu falo com o professor, né? Eu tenho a oportunidade de fazer esses momentos de troca, né? Que a gente, quando a gente olha para um prato de comida, né? A gente olha, a gente avalia, a gente sente o cheiro, e aí, se for uma comida que a gente nunca provou, né? Aí a gente vai cheio de desconfiança, aí você prova e ama, o que a gente vai querer fazer? Eu vou querer comer de novo aquele prato, né? Eu vou querer terminar ele todo e vou querer repetir aquela refeição. Mesma coisa a sala de aula, né? Se o aluno vai provando e ele vai sentindo esse sabor, né? O saber que tem sabor, ele vai querer estar ali naquela sala de aula. Ele vai falar, poxa, mãe, eu quero voltar para a escola, né? Então, eu sei e nesse mundo tecnológico, isso é extremamente importante, né? Muito, exato. E assim, ter essa dimensão que não é porque está através da tela, não tem que ter afeto, né? Isso. O afeto tem que estar ali presente o tempo inteiro, né? Então, o aluno sentir que o professor está envolvido com ele, mesmo à distância, né? Que ele se importa, que ele está tentando algo diferente, né? E, claro, que se a gente mobiliza o aluno, isso acaba voltando para a gente, mobiliza a gente e a gente vai querer mais e mais, né? Então, como é que o sistema de rubricas nos ajuda, né? O que é uma rubrica? A rubrica é a construção de critérios claros de avaliação. Eu vou trazer um outro exemplo da minha realidade, né? Vamos supor que eu chegasse assim para a minha turma. Gente, olha, vamos fazer um seminário sobre os biomas brasileiros. Então, o grupo A vai ficar com o Pantanal, o grupo B vai pegar a parte da floresta amazônica, o C vai pegar a Caatinga, e vou distribuindo. Aí eu falo, ó, daqui a 2 semanas vocês apresentem, hein? O que eu fiz? Eu só entreguei um tema. Eu não falei para eles o que eu esperava deles. Eu só entreguei um tema. Aí, 2 semanas depois, eles voltam felizes da vida para me apresentar. Aí me apresentam, eu falo assim, gente, não era nada disso que eu queria. E, olha, fugiram totalmente do que eu estava esperando. Mas em que momento eu comuniquei o que eu esperava deles? Então, assim, tem um desencontro entre a minha expectativa e a produção deles. As rubricas, elas têm esse papel de comunicar com clareza o que é esperado do meu aluno numa avaliação. Então, elas podem ser aplicadas em trabalhos individuais, em trabalhos em grupos e em autoavaliação. Isso é muito importante também, né? A gente resgatar a essência do aluno parar para se perceber. Então, dele comunicar para a gente como ele se sente, como ele se percebeu nesse processo de aprendizagem. Então, as rubricas, elas trazem facilidade para a gente. Por quê? Porque eu vou olhar todo mundo com os mesmos critérios. Eu construí previamente o que eu esperava. Então, por exemplo, nessa questão do seminário, eu posso botar lá como uma rubrica, né, um critério, se eles conseguem definir o bioma corretamente. Outro critério,
se eles conseguiram determinar a localização geográfica e o clima. Um outro critério, se eu percebo que a fala deles está entrosada, se eles se comunicam com clareza, né? Se eu percebo a estética do trabalho, pode ser um outro critério, né? O quanto eles tiveram ali a questão de parar, de revisar para ver se não tinha nenhum erro, se podia melhorar alguma coisa. Então, quando a gente fala de rubrica, a gente está falando muito de transparência. Só que não é uma transparência que vem a posteriori, né? Depois que o trabalho foi entregue, não. Quando eu for combinar com os meus alunos, né, as avaliações, eles vão saber previamente o que eles terão como critério de avaliação, né? O que eu vou observar na hora da apresentação deles, por exemplo. Leve em consideração a progressão. Por quê? Porque quando a gente fala de uma rubrica, a gente vai desenhar escalas de aprendizagem. Por quê? Eu posso colocar como uma rubrica o seguinte: se o grupo apresentou, por exemplo, a capacidade de relacionar informações na forma de texto e gráfico, né? Eu posso ter um grupo que relaciona plenamente. Eu posso ter um grupo que relaciona parcialmente. E eu posso ter um grupo que não relaciona. Então, quando eu crio esses critérios, eu ainda tenho que levar em consideração essa gradação dos critérios, para que qualquer aluno da minha turma possa ser alocado dentro daqueles critérios, certo? E isso fique claro quando eu fizer a devolutiva. Então, vou chamar o grupo e vou falar: gente, olha só, esse trabalho valia 10, mas vocês tiraram 8 dessa vez, por quê? Porque nesse critério aqui, eu percebi que vocês atingiram parcialmente. Então, vamos ver quais estratégias vocês poderiam ter adotado para atingir plenamente. Então, fica mais claro para o aluno que eu não dei 8 porque eu gosto de fulano ou ciclano dentro do grupo e não gosto do outro. Não é isso. Eu olhei para critérios de aprendizado cognitivo e socioemocional, né? Então, a rubrica, ela traz essa ideia de padronização. Não é padronizar o meu aluno, né? Nossos alunos são diferentes, e que bom por isso, que a gente precisa de uma sociedade diversa, né? A gente aprende com a diferença do outro, mas é a padronização nos meus critérios, né? Eu vou tentar torná-los menos subjetivos na hora de avaliar, e vai ficar mais claro para mim e para o meu aluno aonde a gente está indo, certo? Então, trouxe para vocês aqui alguns exemplos de rubricas. Então, por exemplo, né, avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. Essa rubrica já é mais para ensino fundamental 2. Percebam como ela é mais complexa. Olha o verbo, ó, avaliar. Então, sempre a rubrica, ela é um conjunto de habilidades que eu quero ver se meu aluno desenvolveu ou não. Mas eu tenho que fazer as gradações. Então, por exemplo, um grupo que atendeu plenamente, o que eles deram conta de fazer? Eles, de fato, avaliaram com a perspectiva de preservação. Então, de repente, era um seminário sobre biomas e que eu pedia para eles me falarem, né, estratégias de como esse bioma pode ser preservado. Então, esse grupo deu conta. Um outro grupo avaliou as propostas, mas não tiveram um compromisso total com a questão da preservação. Falaram de algumas atitudes que não são tão ecologicamente corretas, por exemplo. E um outro grupo nem avaliou essa proposta, ou seja, não deu conta dessa habilidade, certo? Então, o que a gente pode fazer? Pontuações diferentes, né? Uma gradação na pontuação. Então, esse grupo, nessa habilidade, tirou 0, o outro que fez parcialmente tirou 2, e o que foi plenamente tirou 4, por exemplo. Né? Então, isso, na hora de devolver para o aluno, está claro, olha, lembram daquelas habilidades que a gente combinou, que seriam os critérios? Então, nessa vocês pontuaram integralmente, nessa foi parcial, nessa aqui vocês não pontuaram. Então, até a nossa devolutiva fica mais clara para o aluno. Por que isso é importante? Porque ele vai perceber também os pontos fortes, falar, caramba, olha só como a gente está bom nessa habilidade. Né? Olha como a gente conseguiu ir super bem. E, gente, olha, essa outra habilidade aqui a gente tem que dar mais atenção no próximo trabalho, hein? A gente vai precisar se esforçar mais nisso, né? Olhem outras habilidades, ao concentrar e se esforçar no trabalho. Então, um grupo que estava atento às orientações do professor, né? Que conseguiu fazer as conexões entre as informações, né? Que você vê que ao longo do processo foi crescendo na apresentação. Mas eu posso ter um grupo que estava completamente desmotivado, que por mais que você chamasse, olha, deixa eu te ajudar, vou te dar essa dica, vai por aqui, né? Você sendo um orientador do grupo. Quando o grupo chegou no dia da apresentação, você viu que eles não consideraram aquilo, né? Então, a gente precisa ter essas rubricas, tanto para a parte cognitiva, então a parte do conteúdo em si, mas também para o socioemocional. Então, por exemplo,
cuidar da autoria. Então, o grupo levou em consideração, né, colocou bibliografia, não fez citação, tudo. Então, assim, são detalhes que a gente vai ver que lá na frente vai fazer toda a diferença para eles. Então, quando eles fizerem um trabalho, por exemplo, da faculdade, eles não vão esquecer disso. Né? Eles vão falar, nossa, meu professor me ensinou tanto que é importante cuidar da autoria, né? E aí eu fui aprendendo com ele isso. Então, a gente pode ter uma diversidade de rubricas, né? Uma diversidade de habilidades com essa gradação para quê? Para que eu consiga alocar todo mundo da minha turma nessa gradação, certo? E é muito importante sempre lembrar de onde eu vou tirar essas habilidades. É do currículo. E outra coisa muito importante, né? Eu não posso exigir na avaliação algo que eles não trabalharam previamente. Então, se eu vou nessa atividade cobrar que eles argumentem, eu preciso, em sala, ter proposto momentos de argumentação. Porque senão fica um peso muito grande só no dia que vale nota, entendem? Então, é importante eu desenvolver isso em momentos que eles não sintam peso do dia de ser avaliado, né? Mas que para a gente é avaliação o tempo inteiro. Por mais que não esteja valendo nota naquele momento, a gente está observando, a gente está anotando, né? A gente está usando a avaliação como bússola da nossa sala de aula, né? Então, aqui eu trouxe outros exemplos, né, de rubricas. Então, por exemplo, relacionar informações, apresentadas em diferentes formas de linguagem, né, nas ciências físicas, químicas e biológicas, como texto discursivo, gráfico, tabela, relação matemática, linguagem simbólica. Então, se o grupo não atender essa habilidade, dei 0. Atendeu parcialmente, ganhou 1 ponto. Atendeu plenamente, ganhou 2. E aí o aluno vai ter essa devolutiva exatamente assim, olha, aqui vocês tiraram 2. Então, poxa, vocês me mostraram muito bem essa capacidade de relacionar diferentes informações, né? Aqui, ó, outra forma da gente apresentar. Essa forma aqui, ó, ela é possível de ser feita no Classroom, tá? Vocês usam o Google Classroom em Natal com os alunos? A essa altura, professora, nós estamos, os professores, usando todos os Todas as ferramentas possíveis, necessários, né? Que, na verdade, isso aí. A dificuldade é o aluno ter acesso a essas ferramentas, mas os professores, eles conseguiram manusear, dominar muitas ferramentas. Muitas ferramentas, embora maravilha. muitos deles com recursos próprios, claro, né? Uhum. Infelizmente, o poder público não bancou nenhuma ajuda ao professor, Sim. e a dificuldade é fazer com que o aluno tenha essa Acesso, conectividade. né? Sim. E por não ter essa frequência tão grande do aluno ter a dificuldade, o professor se reinventou para manter o contato com os alunos. Com os alunos, né? Maravilha. Né? Então, na verdade, a gente pode construir essa rubrica das maneiras mais diversas. Pode ser num Word, né? Num documento de Word, pode ser no próprio Google Classroom, quando a gente tem o íconezinho de criatividade. Tem uma abinha lá para rubrica, então a gente pode montar isso na rubrica diretamente no Classroom. Então, a gente pode usar a criatividade, usar o Excel, né? Então, o local não importa, o mais importante é a gente entender a estrutura, né? É eu ter a habilidade como ponto de partida e ter essas gradações para que eu consiga alocar todos os meus alunos e fornecer um feedback mais estruturado, que ele entenda que essa avaliação não está sendo subjetiva, não é porque gosta ou desgosta, não se trata disso. É porque a gente está vendo essa produção, esse processo deles, né? Então, aqui mais um exemplo, né? Imaginar, criar, inovar, pensar de modo interdependente, né? Então, se o aluno reproduziu só trabalhos anteriores, né? Não pensou diferente, estava fechado para as ideias dos amigos, se ele estava atento às ideias, já é mais um avanço, né? Agora, se foi um grupo que pensou fora da caixa, né? Nossa, ó, vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu passei trabalho em grupo, e aí foi muito interessante, que era um desafio. Eu peguei esses seriados médicos, né? Tipo Grey's Anatomy, né? Essas séries que os alunos adoram de medicina. E aí eu criei alguns casos médicos, e eles iam ser os médicos, e eles iam ter que investigar. Então, peguei alguns exames, eles tinham que ler os exames e tal, e dei um prazo para eles fazerem isso, com as rubricas lá, sabendo o que eu ia avaliar, né? E aí tinha esse critério. Um grupo fez uma encenação,
Foi a coisa mais linda. E eles simularam uma teleconsulta. Foi muito engraçado, assim. Como eles aproveitaram o contexto do momento, né? Para um ser o médico, o outro foi o paciente, o outro foi o recepcionista do hospital. Tudo remoto, né? Não, porque agora vai começar a sua teleconsulta, estou vendo aqui seus exames, então seu diagnóstico é tal. Fizeram lindamente o trabalho, né? Mas pensou fora da caixa. Em nenhum momento eu falei que era para eles fazerem isso, né? Eu dei a liberdade deles apresentarem. Né? Então, como a gente valoriza isso também nos trabalhos, né? E aí, para a gente fechar, né, retomando esse conceito da coerência educacional, é ter objetivos claros e estabelecidos no currículo, um planejamento de ensino com estratégias focadas na aprendizagem e ferramentas avaliativas alinhadas a esse currículo e ao planejamento são essenciais na geração dessas evidências que vão poder orientar de modo verdadeiro as nossas ações pedagógicas em sala de aula, né? Nos ajudando a entender o que de fato ficou consolidado e aquilo que a gente precisa retomar, né, com os nossos estudantes. Certo? Então, eu vou parar por aqui, vou deixar um pouquinho aberto para vocês, se alguém quiser fazer algum comentário, né, dividir alguma experiência, fiquem muito à vontade, tá bem? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para a professora Priscila, fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Só Comentário agradecer, bom, né? Só críticas, a agradecer. gente não tem Foi medo de crítica, maravilhoso. não. Ai, que Viu, bom, professora? que Foi Sim. bom. maravilhoso, de verdade. Ô, Ai, Cristina, muito Enriquecedor. obrigada, obrigada. Agradeço muito o carinho de vocês, né, a disponibilidade em estar aqui ouvindo, né, trocando essa ideia comigo, né, vocês são muito acolhedores, olha, desde o convite eu estou sentindo carinho aí vindo de Natal, sabe? Então, Obrigada. só posso agradecer vocês terem passado esse pedacinho de tarde comigo.